é brincadeira, viu? Ele fica jogando no correio, vai ser o presidente, Estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal, para a transmissão da 27ª audiência pública do ano, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município. A audiência será presidida pelo vereador Zé Carlos do Solidariedade, que é presidente da Comissão Permanente de Política Urbana. Estamos no aguardo. Bernadette, Cirilo, Vermelho e Jorge. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar a 27ª audiência pública, às 10 horas e 24 minutos. A presente audiência pública é realizada pela Comissão de Política Urbana, conforme preconiza a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 35, inciso 4º. A Comissão de Política Urbana é composta pelos seguintes vereadores: Antônio Flores, Carlinhos Camelô, Gilberto Vermelho, Rafa Zimbaldi e pelo vereador Zé Carlos, que ora preside essa reunião, essa audiência. Essa audiência é para debater o seguinte projeto. Projeto de Lei número 29 de 2014, processo 217.162, de autoria da Prefeitura Municipal, que revoga o item 6 da linha D do inciso 14º do artigo 27 da Lei 6.031, de 28 de dezembro de 88, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Campina. Essa audiência foi publicada no Diário Oficial do Município, a folha 17, no dia 17/9 de 2014. Portanto, regimentalmente, está tudo ok com essa audiência pública. Não temos nada que... Porque foram levantadas algumas questões pelo presidente do CONDEMA, é isso, Alexandre? Alexandre, que muito bem colocou, da divulgação dessa casa. A divulgação, ela parte da diretoria de imprensa dessa casa e os órgãos competentes. Como a Mirna mesmo explicou aqui, representando aqui a comunicação dessa casa, tudo foi feito dentro dos parâmetros normais das outras audiências. Eu só queria questionar que eu fiz uma indagação na semana passada, por que não se coloca na agenda da Câmara, na data em que sai a audiência pública registrada no Diário Oficial. Eu acho que essa casa tem falhado realmente, né, nesse quesito. É uma questão que aí depende muito da presidência. Se a presidência está falhando nesse quesito, acho que tem que chamar o pessoal da imprensa para ser colocado isso dentro da agenda dessa casa. Aí eu não posso responder por isso, eu respondo, por enquanto, como presidente da Comissão de Política Urbana. Entendeu? Por enquanto, porque, de repente, se eu for presidente, a gente muda um monte de coisa aqui. Certo? Eu quero aqui, eu estou fazendo campanha já aqui, tá vendo? Está cheio aqui, ó, tá vendo? Está cheio de eleitores aqui, tem 10% aqui, ó. Tá certo. A respectiva propositura trata-se de um pleito da Associação dos Proprietários de Imóveis do Terminal Intermodal de Cargas de Campinas, a Socitic, por entender que a proibição de uso industrial no Terminal Intermodal de Cargas tem obstruído o crescimento industrial daquela região. Essa audiência está sendo gravada pela TV Câmara, aí eu quero convidar aqui para compor a mesa os seguintes secretários. Fernando Pupo, secretário municipal de Planejamento. O Samuel Ribeiro Rocílio, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. O Aldo está aí também, presidente lá do TIC. Eu vi.
sei que ele quer falar alguma coisa, será que não? Bom, eu quero agradecer a presença aqui do André de Paula, assessor da Secretaria Municipal. Eu queria convidar... A diretora Carol. A diretora Carol também acompanha mesmo? Não, né? Caiu hoje, viu, Carol? A mesa hoje está só homem. Eu quero convidar aqui para compor a mesa o doutor Aldo Pires, que é presidente do Terminal de Cargas. Por favor. Hoje eu vou convidar o Alexandre, que hoje deu umas dicas boas, viu, Alexandre? Faz favor aqui, vem compor a mesa com a gente. Carlos Alexandre Silva, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. Uma pessoa que está sempre aí nos ajudando. Não, Carol não. Carol vai enfeiar a nossa mesa aqui. A Carol vai enfeiar a nossa mesa aqui hoje. Não foi por falta de proposta, viu, Marcos? Poxa. Eu quero, nesse momento, agradecer a presença dos nobres vereadores, Jorge Schneider, Marcos Bernadelli, Gilberto Cardoso e Luiz Cirilo. Quero agradecer também ao pessoal da TV Câmara, que dá suporte, e o pessoal também do cerimonial, que nos tem dado o suporte em todas as audiências públicas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, acho que nós não vamos ter problema nessa audiência. Então, eu vou botar, nem regra não vou pôr, acho que vocês vão fazer a explanação de vocês. Depois eu passo a palavra aqui para o nosso colega, Alexandre, porque o projeto não é tão, vamos dizer assim, polêmico, porque não está se fazendo, como a imprensa noticiou, nenhuma alteração pontual no zoneamento, entendeu? Porque toda aquela região, o entorno e até o terminal, ele já é zoneamento 14. A única coisa que foi colocado, um artigo ali, na letra D, o item 6, né? Que proibia-se a industrialização. Mas hoje, para o desenvolvimento daquela região, sem sombra de dúvida, é importante que revoga-se esse artigo, não, o item 6 da linha D do inciso 14 do artigo 27. Eu quero passar a palavra primeiro para o Pupo, para fazer a explanação sobre esse projeto, depois eu passo para o Rocílio, e o Aldo, e depois eu passo para o nosso colega aqui, o Alexandre. Fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Zé Carlos, vereador que é presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas, aos vereadores Marco Bernardelli, Cirilo, Vermelho, Schneider. Agradeço aí a presença de todos para essa audiência pública. É mais uma oportunidade que nós temos para que a gente possa esclarecer no processo de audiência pública por que o governo está enviando um projeto de lei complementar, né, nesse momento, e que, sem dúvida nenhuma, na nossa opinião, se justifica plenamente pelo que eu vou expor e também pelo Samuel Rocílio. Fernando é o irmão, né? O Samuel Rocílio, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campinas, e tem desenvolvido um grande trabalho para que a nossa cidade receba as mais diversas atividades econômicas, mas que tragam contribuições importantes para Campinas, como é o caso presente, né? Originalmente, na Lei 6.031 de 1988, bom dia, vereador. Quando foi naquela região onde está instalado o TIC, o Terminal Intermodal de Cargas, cujo presidente também está aqui, o Aldo, já era permitido a atividade que hoje está se propondo retomar.
né, que, na época, o próprio TIC solicitou, como o TIC era mais voltado para a questão de logística, o TIC solicitou, posteriormente, através da Lei 6.367, de 27 de dezembro de 1990, ou seja, 2 anos praticamente depois da lei que institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo original de Campinas, o TIC solicitou essa transformação, vedando a atividade industrial dentro da área do terminal. Isso foi atendido pela Câmara, foi aprovada essa legislação, então passou a não permitir o desenvolvimento de atividade industrial propriamente dita dentro do TIC. Isso, naquele momento, em 1990, né, como o TIC estava num processo assim, de expansão e de priorizar a questão logística, tinha sentido, né? Atualmente, com as mudanças que nós, inclusive, em outra audiência pública, até já aqui já discutimos, em parte, a questão da mudança, até da processo de mudança da base econômica de Campinas e, obviamente, de todas as nossas regiões, o TIC hoje, para o seu processo de expansão, vê a necessidade de, novamente, retomar a possibilidade de desenvolver atividades industriais dentro dos seus limites, o que é compatível também com a região, não está em desconformidade com o que acontece naquela região. Aquela região é uma região que tem muitas atividades industriais, tem atividades também comerciais e serviços, né? E o próprio TIC, o próprio Tecnoparque ao lado, né, são evidências das características daquela região. E aí foi solicitado, então, que se fizesse a supressão desse item 6, né, que estava presente na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Analisando essa questão, nós, na CEPLAN, conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o próprio gabinete do prefeito, e o jurídico da prefeitura, se considerou necessária essa mudança, e importante. E não é uma mudança assim, como diz aqui, dependendo do ponto de vista que você observe, pode ser considerado como uma mudança pontual, mas não é, porque a região já comporta isso, já era antes permitida essa atividade lá, e nós estamos retomando, por solicitação do TIC, que é uma das atividades extremamente importantes em nossa cidade, pela região que ele está, retomando a possibilidade da Câmara aprovar essa alteração. E também se justifica, na nossa opinião, por outras razões. A primeira delas é, do ponto de vista mais assim, jurídico, legal, do ponto de vista do zoneamento, essa permissão ela está dentro daquela ideia que nós já discutimos e que vão ocorrer outras vezes, obviamente, desde que se justifique, alterações. Porque tem gente que coloca o seguinte, não, por que não espera a revisão do plano diretor? Né? Ou a revisão da luz que está em curso. A questão é o seguinte, se nós formos esperar, né, toda uma nova legislação que vai ocorrer daqui a um ano e meio, e, no caso do plano diretor, pode se estender até o final de 2016, nós vamos podemos, né, contribuir para o engessamento da nossa cidade, o engessamento de Campinas, ou seja, com proibições de atividades que hoje se justificam plenamente em certos lugares. Então, nós estamos vivendo um período de transição, eu já coloquei essa argumentação em outros lugares, já coloquei aqui na Câmara, e eu acho que vai ocorrer outras vezes, né? Coloquei, inclusive, no Concidades, em outros conselhos, nós vamos, eventualmente, ter necessidade de alterações legais para atender necessidades não só imediatas, mas futuras também da cidade. E, nesse caso, não se pretende, daqui 2 anos, 1 ano e meio, quando tiver aprovado o plano diretor, se fazer essa alteração, diferentemente, por exemplo, da questão das macrozonas. Então, eu acho que essa questão é muito pertinente, né? Não estamos contrariando nenhum processo de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e nem do plano diretor, se justifica, né? Não vamos fazer alteração posteriores,
né, pelo menos nesses próximos anos. Então, é uma coisa que não nos traz nenhum prejuízo do ponto de vista jurídico, legal, de permanência de uma legislação de uso e ocupação do solo, né, e da própria revisão do plano diretor. Por outro lado, o que está se colocando, quando se vê uma proposta de uma empresa como BID, né, que o Samuel depois vai desenvolver mais, é uma empresa que também se justifica por esse lado, né, a permissão de que ela se instale ali. Porque é uma empresa que atende às necessidades do ponto de vista econômico do nosso município, são investimentos na ordem de 250 milhões de reais, uma primeira fase. Do ponto de vista social, é a criação de 450 empregos diretos, né, que podem ainda se estender com mais empregos indiretos, e, do ponto de vista ambiental, é uma empresa que vem para Campinas para produzir ônibus elétricos, né, e baterias que hoje são melhores do ponto de vista tecnológico. Então, também, ambientalmente, é uma empresa que justifica a vinda dela para Campinas. Então, do ponto de vista econômico, social, ambiental, se justifica, né? E também no sentido de inovação tecnológica. Campinas, o próprio Samuel tem colocado bastante essa questão. Campinas hoje tem, né, nos últimos anos e os próximos anos, tem uma tendência muito grande para o desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico, dado que a presença de universidades, dada a presença de institutos de pesquisas aqui em nossa cidade. Então, eu acho que nós estamos, ao fazer essa alteração, presidente e vereadores, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, atendendo uma necessidade da continuidade do crescimento da nossa cidade, da geração de emprego, de renda, de trazer inovação tecnológica. A BID pretende fazer outros investimentos em nossa região. Então, sem dúvida nenhuma, na opinião da Secretaria, na opinião, quando o governo manda um projeto de lei com esse caráter, com essas mudanças, são plenamente justificáveis. E ainda, para completar, para finalizar a minha intervenção, o próprio CMDU, na reunião que realizou ainda esse mês, a reunião mensal, discutiu esse tema, teve polêmica em torno do tema, certo? O André, que é o nosso assessor jurídico, que faz parte também lá do CMDU, participou desse processo, e foi aprovado no CMDU essa alteração. Então, nós também não estamos fazendo alguma coisa à revelia de opiniões de outros setores também e do próprio... para a ampla maioria. Então, eu acho que é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, nós temos toda a tranquilidade em estarmos defendendo essa mudança e temos a certeza, a convicção de que ela será muito benéfica para o nosso município. Então, não há por que, do nosso ponto de vista, recusar. Agora, é lógico que cabe à Câmara, cabe aos vereadores a discussão e a deliberação final sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pupo. Eu quero agradecer a presença do vereador Jorge da Farmácia e do presidente da Câmara também aqui, vereador Campos Filho. Eu só queria dizer o seguinte: o plenário da Câmara, toda vez que é proposto algum projeto nessa casa, ele é soberano. É para isso que ele existe. A questão da audiência pública, que ora é realizada pela Comissão de Política Urbana, nada mais é do que, regimentalmente, cumprir o nosso regimento aqui, que rege as leis da casa. Isso não quer dizer que nós estamos aqui aprovando esse projeto. O projeto vai ser proposto na próxima quarta-feira, em reunião plenária, ordinária, onde eu tenho certeza, porque a maioria dos vereadores, sabedores da grande, vamos dizer assim, para a região, isso é de suma importância. Eu moro na região, eu conheço o terminal intermodal de cargas, fui das pessoas que ajudou ali até no firmamento desse, enquanto subprefeito, naquela região. Então, eu vejo com bons olhos essa que não é uma alteração pontual, mas não é uma mudança de zoneamento. Porque toda a região ela já é zoneamento 14, entendeu? Então, ninguém está fazendo nada aqui pontualmente. Eu vou passar a palavra para o Rocílio, para também fazer suas considerações. Bom dia a todos.
Obrigado a oportunidade, vereador Zé Carlos, presidente da comissão. Queria cumprimentar o vereador Jorge Schneider, vereador Vermelho, vereador Cirilo, vereador Bernadelli, vereador presidente da Câmara Campos Filho, vereador Jorge. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. O secretário Pupo, queria cumprimentar os membros da mesa. O secretário Pupo foi bastante esclarecedor já nas informações técnicas e nos detalhes realmente dessa alteração que está sendo proposta. Eu só queria falar um pouco sobre a importância da captação de empresas para Campinas, que a gente tem recebido o apoio dessa casa. Temos trabalhado em conjunto com os vereadores, todos têm sido parceiros realmente da Secretaria de Desenvolvimento na captação, na busca de investidores para a nossa cidade. O prefeito Jonas, quando nós assumimos, pediu que a gente trabalhasse e buscássemos, encontrássemos realmente a vocação de Campinas, quer dizer, apresentássemos tá bom, obrigado. A vocação de Campinas. E discutindo com a sociedade, discutindo realmente com os parceiros, vamos dizer assim, da cidade, a gente priorizou e vem priorizando 4 áreas que nós entendemos que são bastante relevantes, bastante interessantes para a nossa cidade. A primeira delas é ciência, tecnologia e inovação. Essa área é uma área importante na nossa cidade, quer dizer, nós temos aí o conteúdo que poucas cidades têm no mundo, não é nem no Brasil. Nós temos 5 parques tecnológicos, uma universidade que produz 15% da produção científica do Brasil. Temos ali o conteúdo de institutos de pesquisas e desenvolvimento. E, através disso, foi criado o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e foi feito um planejamento estratégico para os próximos 10 anos para essa área. E a gente tem, com isso, apresentado a cidade para o Brasil e para o mundo, para os investidores, e a adesão tem sido bastante interessante em relação a isso. Eu volto a falar de ciência já na sequência. Outro setor que nós estamos priorizando é logística, porque em razão de Viracopos, em razão do entrocamento rodoviário que nós temos nas principais rodovias do país, em razão da conexão com o Porto de Santos, Campinas é uma cidade que tem realmente aí um espaço muito grande para explorar isso de uma forma bem objetiva. E nós temos a obrigação de sinalizarmos isso para o mercado e mostrarmos realmente que Campinas tem essa condição. Outro pilar que nós estamos direcionando é o turismo de negócio. Campinas já é a 9ª praça no Brasil em turismo de negócio. E nós podemos ser muito mais que isso. Para vocês terem uma ideia da importância do turismo no Brasil já hoje, o PIB da agricultura é o maior que nós temos, é 23%. O PIB do turismo é 13%. E o PIB da indústria automobilística é 5%. Então, o turismo já está quase 3 vezes, gerando 3 vezes mais a participação no PIB nacional do que a própria indústria automobilística, que é tão, vamos dizer assim, venerada dentro do país, e a gente respeita, mas a gente, Campinas, tem esse potencial para ser explorado, e é isso que nós estamos estruturando a cidade, buscando realmente ferramentas para isso, e nós temos o melhor equipamento dos próximos 30 anos, que vai ser Viracopos, e, por isso, a necessidade de que a Prefeitura, junto com a Câmara, faça um trabalho realmente em torno de Viracopos, para que a gente tenha ali um equipamento protegido e que a cidade se desenvolva a partir daquele espaço. E o 4º item, que é o 4º pilar, é o pilar da defesa. Nós entendemos que Campinas tem hoje um potencial muito grande, através da tecnologia, da inovação, para explorar esse mercado que o Brasil vem agora dando alguns passos interessantes em relação a isso. Não estamos aqui para construir equipamentos pesados de defesa. Nós queremos construir tecnologia, nós queremos construir equipamentos realmente sofisticados para fazer com que a defesa seja premiada. Agora, nós conseguimos permanecer com uma empresa da Embraer, a Embraer comprou uma empresa aqui em Campinas, que vai fazer o monitoramento de fronteira, que chama Cisfron. Eles foram contratados, ganharam o primeiro lote dessa contratação, quase R$1 bilhão de faturamento, gerando 80 empregos diretos de engenheiros.
nessa permanência que nós negociamos e na ampliação deles, eles já estão indo para 300 engenheiros em Campinas. Já estão instalados, já estão trabalhando. Isso na área de defesa. Se nós considerarmos mais o que o CPQD vem fazendo, o CPQD vai anunciar nos próximos dias um convênio, uma parceria com a Marinha e com a Aeronáutica. Já tem uma parceria com o Exército. Quer dizer, Campinas começa a demonstrar realmente que está preparada também para a defesa. Voltando para a questão da tecnologia, a importância e por que surgiu essa discussão. Quando a BID é uma empresa chinesa que tem 180 mil funcionários, faturou o ano passado acima de 10 bilhões de dólares, é uma empresa, é a número 1 em inovação tecnológica na China, ela é a número 1 e ela é a número 8 no mundo em inovação tecnológica. Então, é uma empresa muito moderna, muito agressiva, que tem aí realmente o tempo todo novidades. Nesses 180 mil funcionários que ela tem, 20 mil são PhDs. 20 mil são PhDs. Então, você imagina o potencial dessa empresa e o que ela consegue realmente evoluir. Ela produz 20% de todas as baterias de celulares do mundo. Ela hoje é a maior empresa de tecnologia no veículo elétrico, tanto no carro como no ônibus elétrico. Tanto é que ela fez, pela primeira vez, a Mercedes fez uma joint venture, 50% para cada uma, com uma outra empresa, e essa joint venture é para produzir o carro elétrico da Mercedes. Então, o carro elétrico da Mercedes vai ser lançado agora, é um carro com tecnologia BID. Então, nós estamos trazendo para Campinas realmente uma empresa diferenciada e que vai gerar já imediatamente uma condição especial. Quando essa empresa veio, nós começamos em março do ano passado, essa prospecção, o proprietário da empresa esteve aqui por 3 vezes, nós estivemos na China, e foi bastante interessante, porque eles queriam já um projeto muito grande. Eles anunciaram, junto com o presidente do Brasil, em Brasília, agora com o presidente da China, há 2 meses atrás, 1 mês e meio, um investimento de $1 bilhão aqui no Brasil. Nós estamos começando com 10% desse projeto aqui. Nós dependemos ainda do governo estadual e do governo federal para que a gente consiga trazer o resto desse investimento para cá. Confesso para vocês que não é fácil. Nós estamos concorrendo com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais para trazer essa outra grande planta. Mas essa aqui já está segura, que é um investimento de 250 milhões. E eles vão montar aqui os ônibus elétricos. E de todas as áreas que foi apresentado, eles iniciaram querendo alugar uma área. E eles rodaram Campinas, contrataram empresas para direcionar e para verificar realmente qual o melhor equipamento, e eles gostaram do imóvel dentro do terminal intermodal de cargas. E, para nossa surpresa, quando eles já tinham até contratado o terminal, nós mesmos eles já tinham até alugado, nós é que percebemos na secretaria que esse imóvel tinha essa restrição, essa área tinha essa restrição, o que era surpresa, porque lá é zona 14, lá está todo pronta para essa estrutura. E aí nós mesmos é que tivemos que dar notícia ruim a eles, o que foi uma situação muito difícil, porque corríamos o risco de perder essa operação. Bom, avançamos, conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário Pupo, e realmente houve o pleito também do terminal, da presidência do terminal, e aí nós avançamos em relação a isso. A empresa já está lá, está se instalando, mas a gente realmente, com essa restrição, a gente não consegue fazer com que essa empresa permaneça aqui. Então, eu divido essa preocupação com todos vocês, vereadores, entendo realmente a importância disso, mas gostaria que a gente realmente avaliasse bem, porque eu acho que é um ganho para a nossa cidade, é uma oportunidade para a nossa cidade, é uma empresa que está dentro do escopo de abrangência que nós queremos buscar, que é a questão da tecnologia, da inovação tecnológica, e isso sinaliza para outras empresas que virão a partir dessa empresa. Então, agradeço a oportunidade e fico à disposição se precisar esclarecer mais alguma coisa. Muito ok, Rocílio, obrigado. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, quero agradecer a presença do Claudemir Gago, que é vice-presidente do terminal intermodal de cargas também. Vou passar a palavra para o Aldo, por favor, pode utilizar esse microfone, Aldo, que é o presidente do TIC.
Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria só de ressaltar que este assunto foi levado a nós lá no terminal, alguns meses atrás, e nós convocamos uma assembleia com todos os proprietários de imóveis no terminal para entender qual era realmente a posição de todos. E, por nossa felicidade, foi aprovado por todos. Todos entenderam que essa mudança é pertinente e é muito importante. Essa empresa já está instalada no terminal, já começou os investimentos lá e já começou a mudar, inclusive, a cara do condomínio. Então, nós entendemos que é fundamental que venha essa empresa, não só essa empresa, como outras indústrias para o terminal. Hoje nós sofremos uma concorrência muito forte com outras cidades, que é a construção de vários imóveis em outras regiões. E para o terminal que vem a indústria, eu acho que é fundamental. Não podemos mais ficar fechados só em transporte e logística. Todos os condomínios da região é aberto, tem transporte, tem indústria, tem comércio. O terminal hoje só tem transporte. E é fundamental que se faça essa abertura. Muito obrigado. Obrigado, Aldo, presidente do TIC. Eu só queria salientar mais uma vez que, grudado no terminal intermodal de cargas, tem o Tecnoparque. É um centro de indústrias de tecnologia de ponta, que muito veio contribuir com a nossa região. E agora, com essa abertura, revogando-se revogando esse item aí, o item 6, da linha D, do inciso 14º do artigo 27, vem favorecer muito aquela região. É uma empresa que vai trazer muitos postos de trabalho e nada mais justo do que essa casa aqui, junto com a prefeitura, aprovar esse projeto. Eu não vejo nada demais, entendeu, em estarmos aprovando esse projeto que vem de encontro com os anseios da nossa cidade, do nosso município, porque nós estamos perdendo muitas indústrias para a nossa região, porque nós estamos tendo um travamento aqui de investimentos industriais na nossa cidade, devido ao que aconteceu no passado. Só que nós não podemos viver só do passado, nós temos que dar essas aberturas para que a gente consiga trazer, viu, Rocílio, grandes investimentos para a nossa região, senão nós vamos ficar aqui com uma cidade dormitório que não é bom para nós. Alexandre, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar a presidência, o vereador José Carlos, agradecer a gentileza de me convidar a ocupar a mesa. Eu me sinto muito honrado, tenho um respeito muito grande pela Câmara Legislativa. E também gostaria de cumprimentar o secretário Pupo, o secretário Rocílio, o presidente do DIC, o senhor Aldo, os demais vereadores aqui presentes, presidente da Câmara, Campos Filho, os técnicos da Prefeitura que estão acompanhando. Eu acabei sabendo desse evento de hoje na Câmara de Vereadores pela manhã, deixando minha esposa no curso dela, no jornalzinho Metro. E aí eu vi lá uma chamadinha audiência pública, né? E eu gostaria, antes de mais nada, de deixar bem claro, já que nós estamos sendo documentado o nosso posicionamento, que eu tenho uma visão, o Carlos Alexandre, é o Carlos Alexandre, o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente é o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mas, particularmente, a gente tem feito uma defesa, já no trabalho que a gente vem desenvolvendo no Conselho, de que não cabe somente aos conselhos cumprir o seu papel de crítica, de ficar só apontando as coisas erradas, mas de ter uma responsabilidade proativa no sentido de trazer contribuições para todo o processo de desenvolvimento da cidade. Também compartilho da ideia de que nós devemos ser favoráveis à governabilidade, em detrimento de quem esteja ocupando a cadeira de alcaide no município. É uma responsabilidade muito grande com a vida das pessoas. A discussão, da qual, inclusive, compõe o grupo, pelo decreto do prefeito de revisão da luz, está em pauta. A FUPAN desenvolvendo um trabalho na batuta do secretário Pupo. Nós temos aí a iminente revisão do plano diretor de Campinas, que os senhores vereadores já devem estar sofrendo pressão aí desde já em torno de várias situações. E qualquer tipo de alteração a nível de legislação, senhor secretário Pupo, ela acaba recaindo para um olhar da sociedade civil de uma forma geral, representativa dos outros setores que não são os governamentais, e aí eu incluo o setor empresarial, o setor da sociedade civil, de uma forma geral,
com a nossa preocupação. Porque pode parecer uma simples alteração com reconhecimento de uma necessidade para que a cidade possa ser recolocada no eixo do desenvolvimento, de uma forma clara, inclusive, dando claridade e transparência nesse processo, legitimando isso através de um projeto de lei. E, contudo, o que me preocupa muito, e foi o motivo que me trouxe aqui, foi que a falta da informação ela gera uma insegurança por parte da sociedade de uma forma geral, né? Então, eu fui comunicado aqui, porque eu não soube dessa pauta no CMDU, então perguntei, foi colocado pelo secretário ali antes, foi explanado, inclusive, pelo seu assessor especial aqui, inclusive, essa situação. O CMDU, ele tem, naturalmente, a prerrogativa de deliberar a respeito dessas pautas, assim como com cidades. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele não fica aquém, porque nós não estamos lá para discutir somente as questões de ecossistema. Hoje, nós temos uma visão de sustentabilidade que envolve diretamente a área urbana, o meio urbano de uma forma geral. E quando a gente fala de logística, nós temos uma mudança da lei de licenciamento ambiental no estado de São Paulo hoje, que criou o CDL, que é um sistema simplificado de licenciamento para empresas na área de logística. E que ele tem um sistema que facilita a implementação das indústrias, passando por um crivo muito menos rígido do licenciamento ambiental. Então, a nossa preocupação, senhor secretário público, quando a gente vem aqui trazer esse questionamento, e aí eu aproveito, vereador Campos Filho, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, no início da nossa gestão, um ofício, que foi respondido, não sei nem se foi pelo senhor ou pela assessoria, talvez pela assessoria, de forma muito objetiva e dizendo qual era o formato que a Câmara tinha e que ela ia seguir nesse formato. Mas nós solicitamos que fosse disponibilizado para os conselhos, não só para o CONDEMA, de uma forma geral, a agenda pública da Câmara de Vereadores. Para quê? Para que a gente pudesse se organizar em estar presentes nas audiências de vocês. Primeiro, prestigiando essa casa. Segundo, prestigiando o mandato daqueles que nós confiamos o nosso voto. Terceiro, porque os conselhos têm um papel importante e um conhecimento da questão da lei, e aí eles trazem contribuições para os vereadores, inclusive. Porque eu sou especialista de uma determinada área, mas não de outras. Então, eu vou ter que buscar informação sobre uma área que eu não tenho conhecimento para poder debater um determinado assunto. Então, até me perdoe me estender um pouco, senhor vereador, aqui, mas eu acho importante ressaltar isso. Eu, como presidente do CONDEMA, absolutamente não sou contra o desenvolvimento de forma alguma. O que me preocupa, se o senhor me permite a informalidade, aí, nós estamos juntos desenvolvendo um trabalho pela cidade de Campinas. O prefeito Jonas Donizete tem um desafio tremendo aí, que é ter a credibilidade, um histórico do município de Campinas aí que passou por uma situação horrível. Não é fácil isso, entendeu? Contudo, ele sabe que ele vai ter que enfrentar as tensões que são normais nesse processo todo. Então, primeira coisa, a Câmara de Vereadores, senhor Campos Filho, senhor vereador, precisa, senhor presidente, de ampliar a transparência da sua agenda pública. Eu não posso ter uma audiência pública anunciada na sexta-feira à tarde, nos meios de comunicação que são internos da Câmara, por mais que vocês estejam ipsis literis dentro do regimento interno da casa, nós temos uma lei federal que fala sobre audiências públicas. E aí vocês estão incorrendo em tirar a legitimidade de um processo tranquilo, bom para a cidade, inclusive. Por quê? Porque a divulgação ela não seguiu uma qualidade devida. E outros membros do próprio CMDU, do Conselho das Cidades, que poderiam estar aqui, mesmo que eles tivessem posições talvez mais ríspidas quanto a isso, mas eles tinham o direito de participar, de trazer a opinião deles, porque quem vai decidir é a casa. Mas os vereadores estariam amparados, inclusive, em também trabalhar depois, dentro da questão do licenciamento ambiental, e aí consultar a SVDS também nesse quesito, de como nós vamos regrar um licenciamento de empreendimentos industriais por CDL, de logística, passa somente no estado de São Paulo pela CETESB, não vai passar pelo município. E aí o que vai acontecer? Nós temos que saber exatamente que tipo de indústria vai estar se instalando dentro desses ambientes. E essa é uma tratativa
que, com todo respeito ao setor, não estou fazendo aqui juízo de valor da proposta que vocês estão trazendo para a cidade, mas vocês também, cada empreendimento vai ter o seu procedimento, e vocês não são especialistas em algumas áreas, estão sujeitos a gente ter um enfrentamento depois, na vinda de um empreendimento desse, em razão da tipologia de licenciamento que vai acontecer e que o município vai ficar refém, como é o caso do próprio aeroporto, que o licenciamento está todo por São Paulo, e nós somos consultados a respeito dele. Então, é um assunto sério, não é um assunto simples. Então, eu pediria aos senhores vereadores que, na avaliação da pauta da lei, senhores vereadores, primeiro, convocasse uma nova audiência após vocês analisarem, para que possa passar, pelo menos convocar todos os conselhos que tenham relação com isso, para que estejam aqui presentes, tá? Que levem, estou convidando, inclusive, senhor secretário, a uma explanação na próxima reunião ordinária do CONDEMA, uma explanação sobre essa pauta. Eu acho muito importante, porque o senhor vai esclarecer para que as pessoas não possam fazer juízo de valor também aí do que vocês estão decidindo, né? E que daí o Departamento de Planejamento da SVDS possa também nos esclarecer dentro do CONDEMA qual que vai ser o cuidado e o regramento para essas futuras licenças desses empreendimentos. A preocupação, ela tange nesse sentido, e principalmente, senhor presidente da Câmara, Campos Filho, na transparência dessa casa. Porque é injusto, eu estou lá como presidente do CONDEMA, e várias vezes vocês têm que ir nas reuniões do CONDEMA, às vezes. E a gente defende essa casa aqui, independente de eu ter diferenças de opinião, muitas vezes, na iniciativa de um ou outro projeto, a gente sempre defendeu a casa. Porque eu acho que é impossível que as coisas sejam encaminhadas aqui e elas não tenham regra. Tem regra, eu reconheço, mas para a gente poder fazer defesa, o vereador José Carlos me explicou: Alexandre, eu estou estritamente dentro do regimento, você não pode cobrar a mim isso. Eu já, inclusive, pedi que fosse anunciado da forma como reza a regra aqui. Essa regra está inadequada, senhor vereador. Então, acho que é um grande ganho, uma oportunidade da gente trazer esse assunto. E eu pediria aos vereadores que verificassem sobre esse assunto, que a Secretaria do Verde se manifestasse sobre os processos de licenciamento ambiental nesse caso, porque a gente vai estar abrindo uma oportunidade de que o Estado defina quem se instala e como se instala no município. E a gente tem tido dificuldades com relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu só queria informar o seguinte: o terminal intermodal de cargas, ele é um condomínio fechado. Eu tenho certeza que só estou respondendo aqui a tua indagação, que qualquer tipo de indústria que vá se instalar lá, antes faz-se que nem o presidente acabou de dizer. Faz-se uma reunião entre todos os permissionários, que lá tem seu terreno, e ver se é viável a instalação ou não de qualquer tipo de indústria. A única coisa que foi feito é suprimir a linha D, entendeu? Mas isso houve uma assembleia antes, porque todo o entorno e tudo lá é zoneamento 14. A questão da publicidade, divulgação da audiência pública, eu quero dizer o seguinte: eu fiz semana passada, senhor presidente Campos Filho, semana passada eu falei com o cerimonial Padilha, para que todas as vezes que for publicado no Diário Oficial, já levar isso para a pauta da Câmara. Agora, com o advento da Câmara, da transmissão aberta da Câmara Municipal, nós podemos também estar fazendo, isso é uma sugestão, várias sessões para falar, divulgar o que está sendo feito. Eu acho que é uma ideia, através do canal. Depois dessa fala do presidente, José Carlos, esse procedimento já está sendo adotado. O Diário Oficial publicou no dia 17 também. Agora, não há dúvida que, se houver necessidade de se abrir mais, é porque o TOT, inclusive, está fazendo através da televisão, dos programas televisivos. É um porquê, o Zé Carlos sabe disso, é uma prestação de contas que a gente faz ao Tribunal de Contas do Estado. A gente recebe lá com relação a essas reuniões. A nossa ideia de fazer essas reuniões é para que isso aqui esteja lotado. Então, todas as maneiras possíveis e imagináveis, né, para que todos possam participar. Então, essas providências estão sendo adotadas e o Diário Oficial publicou. Agora, a televisão, com o canal aberto, que nós estamos agora prestes a entrar, também vai ser um belo serviço prestado aí.
Obrigado, presidente. E, como sugestão, eu fico até feliz de saber que já está sendo acatado isso, porque é o que eu falei, o Carlos Alexandre veio me questionar, e eu falei, ó, regimentalmente, a comissão fez o que está dentro do regimento, nós estamos correto. Agora, a divulgação, não sou eu que vou lá e falo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas é importante que já está tomando as providências, para que amanhã ou depois a gente não seja cobrado. Eu vou passar a palavra para o vereador Schneider e depois o vereador Cirilo. E depois, na sequência, o vereador Vermelho. Vamos ver todos que queiram falar, para depois eu passar a palavra para os secretários. Bom dia, Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, senhores secretários, senhor presidente Alexandre, ao presidente do TIC também, senhores vereadores. Eu ouvi aí que Campinas já perdeu vários investimentos, que Campinas sempre tem essa pecha de estar perdendo investimentos. O que eu quero dizer é que jamais foi por conta desta casa. Jamais a Câmara colaborou para a perda de qualquer que seja o investimento na cidade de Campinas. A Câmara de Campinas é uma Câmara que trabalha, é uma Câmara que busca o trabalho em direção à necessidade de Campinas. Então, alguma coisa não acontece fora da Câmara. Se perderam, foi por conta do Executivo, que demorou para mandar para a Câmara. É o Executivo que não esteve alinhado com a Câmara em outros tempos, ou seja, qual for o tempo. Porque a Câmara jamais se furtou a trabalhar com qualquer que seja o tema. Agora, uma coisa que me preocupa é ouvir que nós temos que aprovar porque a empresa já está no TIC. Poxa vida, nós não podemos pensar dessa maneira. A Câmara colabora, mas a Câmara não é simplesmente uma carimbadora de documentos. A Câmara vai discutir, sim, o projeto. A Câmara vai querer ver o projeto para nós trabalharmos com retidão e darmos a responsabilidade e darmos a resposta à cidade de Campinas. Nós não vamos simplesmente chegar quarta-feira, não tem nada, não. Se não tem nada, então não precisa do projeto. Se está tudo certo, já é 14, não tem alteração, não precisa do projeto. Nós temos, sim, nós temos responsabilidade, a Câmara vai, sim, analisar o projeto, a Câmara não tem pressa para votar o projeto. A Câmara quer o progresso de Campinas, mas a Câmara quer a coisa de forma correta. Eu pertenço à base de governo, mas não posso de maneira alguma ouvir. Nós temos que votar rapidamente porque não podemos perder. Espera aí, alguma coisa está errada, então. Então, quero dizer aos senhores, eu já disse aqui da lei de uso e ocupação do solo, na audiência que nós tivemos, que nós temos que começar pelo aeroporto de Viracopos. Nós não podemos, de repente, pinçar uma coisa lá dos Amarais, pinçar outra ali. Nós não vamos aceitar isso. Nós já dissemos, nós queremos discutir o principal de Campinas hoje, campo de desenvolvimento, que é a região do aeroporto de Viracopos. Nós sabemos disso e nós queremos, sim. E nós vamos cobrar sempre do Executivo isso. Nós não vamos ficar votando projeto aqui, projeto ali, projeto lá e projeto acolá, enquanto não discutirmos a região do aeroporto do Viracopos. Nós queremos estar juntos, o Pulpo colocou, o Samuel colocou, eu acho ótimo, nós não podemos perder a empresa, mas tinha que ter dado um fôlego para a Câmara. Nós não vamos, de maneira alguma, ser carimbador de documento aqui na cidade de Campinas. Se alguém pensa isso da Câmara, está redondamente enganado. A população, às vezes, pensa que ser base é fazer tudo o que o governo quer. Não é. É fazer tudo aquilo que é bom para Campinas. Então, quero dizer para os senhores, nós sabemos da nossa responsabilidade, mas que ponha no coração dos senhores, enquanto não vier o aeroporto de Viracopos aqui para nós analisarmos e colocarmos ele atuando, trabalhando, fica difícil nós votarmos alguma coisa que seja alteração de zoneamento na cidade de Campinas. Obrigado. Obrigado, vereador Schneider. Vereador Cirilo, por favor, tem a palavra.
Presidente Zé Carlos, da Comissão de Política Urbana, senhores secretários, o Samuel e o Pupo, ao presidente do Terminal Intermodal de Carga, o Alexandre, presidente do Condema. Eu quero apenas me dirigir ao Alexandre na medida em que ele fala e procura até pedir uma solicitação de maior publicidade e transparência do Poder Legislativo. Isso é salutar. Eu acho que essa sua manifestação como presidente desse importante conselho tem que ser recebido, sim, pelo presidente, pelos demais vereadores, como uma crítica, às vezes, até construtiva, porque nós temos que procurar aperfeiçoar esse mecanismo da publicidade. Porém, nesse caso em tela, eu acho que a sua observação padece de algumas informações. Foi publicado no Diário Oficial, conforme noticiado, dia 17 de setembro. Nós tivemos publicado no Diário Oficial a realização da audiência pública. Ou seja, há a presunção que essa é a regra de que as pessoas, para não alegar ignorância, ignorar a realização dos trabalhos, publica-se no jornal, no Diário Oficial do município. Nós tivemos uma sessão dia 22 de setembro último, onde discutimos a legalidade. Porém, no dia 23, na semana passada, até por um excesso de zelo do presidente da Comissão de Política Urbana, ele convidou os secretários e foi feita uma apresentação. E, salvo o melhor juízo, isso foi veiculado através da TV Câmara. Ou seja, até porque nós recebemos vários e-mails cumprimentando, sugerindo, sobre o tema que foi apresentado. Inclusive, foi bastante didática a apresentação. Inclusive, só para complementar, ajudando um gancho, existe um link na TV Câmara hoje que passa para a população também dar suas ideias e sua opinião. Então, eu apenas, viu, Alexandre, olha bem, eu iniciei até te cumprimentando e dizendo que o meu mais elevado respeito com o Condema, também com a sua pessoa, nos conhecemos já há algum tempo e sempre houve o mais amplo diálogo, mas eu sugiro também, acho que aqui nós estamos numa conversa, que o Conselho também tenha acesso ao Diário Oficial e comece a manusear o Diário Oficial, porque a partir do momento que vocês estiverem manuseando, vocês vão saber das futuras audiências públicas, assim como toda e qualquer alteração que o Poder Executivo e o Poder Legislativo do nosso município acaba apresentando e comunicando à população. Apenas isso. Obrigado, vereador Cirilo. Eu só queria passar aqui, o menino passou, o assessor da presidência, passou em nossas mãos, viu, Alexandre? Que foi passado para todos os órgãos, no dia 16/9, informando a realização da 27ª audiência pública, inclusive por Condema. Está aqui, ó, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Condema. Então, todos os órgãos representados estão aqui. Agora, aí eu gostaria que você visse lá no Conselho quem foi que recebeu. Entendeu? O senhor me permite? Não, deixa todos os vereadores falar. Aí depois de forma bem democrática, não. Presidente, eu queria cumprimentar o senhor também, vereador Zé Carlos. Queria cumprimentar nossos secretários, o Pupo, o Samuel. Cumprimentar meu amigo, meu colega, o Aldo. Seja bem-vindo a esta casa. Cumprimentar o Alexandre. Cumprimentar aqui os vereadores, nosso presidente, Campos Filho. Cumprimentar o Schneider. Quero cumprimentar o vereador Cirilo, Marcos Bernardelli e o Jorge da Farmácia. Estou muito contente porque a bancada do PSDB sempre unida e participando de todas as questões envolvendo a cidade de Campinas. E, presidente, nós, a bancada do PSDB, nós estamos muito tranquilos para discutir esse tema, porque a gente já vem discutindo essa questão, porque muitas solicitações chegam até esta casa através de nós, com a preocupação também, Pupo, na sua fala, e a do Samuel, com o desenvolvimento da nossa cidade. E nós temos leis aí arcaicas que realmente hoje nós não conseguimos aplicar para a realidade da cidade. Então nós precisamos rever essas questões. Nós temos discutido muito, levado isso para o secretário, para o Santoro também, a importância de nós estarmos pensando na cidade para o futuro. Então, eu, como líder da bancada do PSDB, tenho a tranquilidade de falar em nome aqui dos vereadores que estão aqui, da preocupação nossa também com essa questão. E eu acho que esta casa hoje, o vereador Schneider foi muito bem na fala, que essa casa está madura para que nós possamos discutir
e fazer com que as leis necessárias possam ser aprovadas e que a cidade tenha a capacidade de receber essas empresas e fazer com que o nosso município venha, junto com o desenvolvimento, trazer a capacidade industrial, trazer emprego, trazer uma qualidade melhor para a nossa cidade. Eu não tenho dúvida. E, nesse sentido, quero cumprimentar o Samuel, que vem trabalhando muito para que a cidade possa receber esses investimentos, e os secretários estão, de uma forma bem harmônica, pensando, sim, na cidade de Campinas. Eu queria só sentir a preocupação do Alexandre na questão do licenciamento, né? O senhor disse que hoje o licenciamento é feito só no Estado. Eu queria saber... Para esse item. Para esse item. E eu queria saber do senhor se há alguma dificuldade nisso, ou o senhor sentia a necessidade também do CONDEMA fazer o licenciamento, uma vez que grande parte que trava hoje as empresas, os projetos na cidade é a burocracia. Então, quanto menos a gente puder ter essa dificuldade e diminuir a burocracia, para que a gente possa correr e os projetos serem aprovados com mais rapidez, lógico, garantindo as condições necessárias para a cidade, mas nós não podemos também tornar uma cidade burocrática, onde a gente trava todos os empreendimentos, todos os projetos que aqui queiram se instalar. Então, nesse sentido, senhor presidente, quero parabenizar o senhor, como sempre, muito contundente, mas firme na condução dos projetos e do trabalho desta casa. Parabéns. Obrigado. Obrigado, vereador Vermelho. Passa a palavra, não vou nem tecer comentário, mas passar a palavra ao vereador Marcos Bernardino, vice-líder do governo. Bom dia, vereador José Carlos, que tão brilhantemente vem presidindo as audiências públicas nessa casa. Bom dia, secretários Pulpo, Cocílio. Bom dia, presidente Alexandre do CONDEMA. Bom dia, Aldo, presidente do TIC. Senhores vereadores Campos Filho, Schneider, Vermelho, Cirilo, Jorge. Doutor Luiz Henrique Cirilo. Senhor presidente José Carlos, eu manuseando os autos, dá para se perceber que a colocação posta pelo presidente do CONDEMA não há razão de existir. Não vislumbramos aqui nenhum pedido de urgência, não vislumbramos nenhuma falta de publicidade. Claro, é evidente que estamos seguindo o ritual que a legislação determina. E notoriedade maior que a publicação no Diário Oficial, eu não conheço, porque, advogado que sou e militante ainda, toda a notícia de um procedimento judicial, para conhecimento das partes e dos procuradores, se dá através do Diário Oficial do Estado, da União, e, no caso específico aqui, em nossa cidade, do município. É a partir daqui que o prazo para qualquer tipo de procedimento em contrariedade se dá. Eu quero parabenizar a fala do vereador Schneider, mas entendo que nós não vamos receber nada a goela abaixo e não seremos carimbadores. Tanto é que, neste procedimento, ele teve a provocação via associação TIC. Passou por todas as secretarias. Nós estamos aqui, desde o dia 23 de maio, manuseando este processo desde o Executivo aqui, a essa casa, e não há pedido de urgência também para a tramitação. De fato, a situação já é existente. Nós vamos adequar e regularizar. O que era, depois modificou-se, nós vamos retornar ao estado aqua. Então, senhor presidente, em nome do PSDB, o vereador Vermelho já se manifestou, porque é líder, e, como tal, tem voz para tanto. Nós queremos só consignar, finalmente, vereador Cirilo, que não se trata nem de presunção de conhecimento. Isso é conhecimento de fato e conhecimento da legalidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos Bernardino. Vou passar para o Jorge, sem antes, o Jorge, é o seguinte, a lei complementar, vereador, só por ser lei complementar, a partir do momento que se protocola, ele já tem que ficar um mês aqui à espera que os vereadores interessados que vá lá, procure, analisa, entendeu? Então, isso eu acho que o Alexandre entendeu perfeitamente. Regimentalmente, não temos problema não. O que ele estava reclamando é da publicidade.
A publicidade eu não posso responder. O presidente está aqui, já respondeu. Agora veio o Irineu, trouxe aqui para nós também um comunicado que foi passado para todos os conselhos da cidade. Aí eu acho que é uma questão, cabe agora ao Alexandre ver lá quem foi que recebeu, ou se o e-mail estava com problema ou não, entendeu? Então, eu acho que essa questão é uma questão que já está quase ponto, senhor quase presidente, superado. é que eu estava aqui, é BID o nome da empresa. Nós somos passageiros, eu vou rogar a Deus que em nenhum momento de hoje em diante essa empresa seja administrada por ninguém vinculado ao PT. Que o sucesso que é, como exemplo, a Petrobras, coitada dessa empresa, Obrigado, se ela tiver algum obrigado, vereador, mas essa vinculado é uma empresa chinesa, entendeu? Não tem nada a ver, não é brasileira, entendeu? Então não corremos esse risco de ser administrada por alguém. Jorge, por favor. Bom dia, senhor presidente, Alexandre, secretário Popo, Samuel, Aldo, vereador Campos Filho, meu xará sempre o Schneider, Vermelho, Cirilo e Marcos Bernadelli. A minha fala é em investimento. Acho que Campinas perdeu muitos investidores, muitas empresas aqui, que infelizmente acabaram indo para outra cidade. Então, Samuel, eu venho acompanhando você, eu sei do seu trabalho, do seu empenho, e eu gostaria de parabenizar por esse brilhante trabalho que você vem desenvolvendo na secretaria. Eu conheci esse ônibus, nós estávamos dando uma volta lá, fazendo um teste, e é coisa fantástica, muito bom. Agora eu fico imaginando o carro, então eu torço para que nós conseguimos aprovar logo essa lei. Eu também concordo com o Schneider, nada está passando por a goela abaixo aqui de nós, mas eu acho que Campinas está precisando do investimento. A minha fala seria somente essa aí, um parabéns, principalmente para o Samuel. Obrigado, Jorge. Eu também andei no dia do ônibus lá, viu? Muito bom, silencioso. O único problema é que ele tem que ser um pouquinho mais alto, porque ele fica batendo, onde tem aquelas depressões, ele bate embaixo. Já trocou o pneu, colocaram um pneu mais alto. Eu vou passar, como foi citado, eu vou passar bem rapidamente para o Alexandre, e depois eu passo para os secretários aqui, para eles fazerem as considerações deles finais, porque também não houve pergunta, não houve questionamento para os secretários. Como foi citado o Alexandre, democraticamente, pedi para ele que fosse meio rápido e ele vai falar. Eu agradeço, vereador. Vou mais diretamente ao vereador Cirilo e ao Bernardelli. Eu entendo o que os senhores colocaram, e é o que eu já havia discutido com o vereador José Carlos. Levando-se em consideração o que tange o regimento, o formato que a Câmara hoje tem regulamentada do procedimento de divulgação das suas audiências, vocês estão legitimados, não há o que se questionar isso. O que eu estou trazendo é que a lei de audiências públicas em nível federativo, ela traz um formato de divulgação mais amplo do que esse que hoje é utilizado pelo sistema. Vereador Cirilo, o Conselho de Meio Ambiente, a gente tem um trabalho lá que é totalmente voluntário. Todos os conselheiros são voluntários no seu trabalho. O senhor tem toda a razão. Se o senhor pegar todos os diários oficiais com as atas das reuniões do Condema, desde o primeiro dia que eu assumi, eu tenho reiterado em toda a reunião, questionando a briga de faca que é para ser conselheiro. E aí, depois, eles não vêm trabalhar nas comissões. Não vêm trabalhar. A gente tem 4, 5 abnegados lá que se revezam em cima de discussão do licenciamento. E o Condema não tem o objetivo de cercear o direito aos empreendedores, pelo contrário, se é constitucional, eles têm o direito. O que a gente quer é poder contribuir para que a gente possa ter o melhor resultado na qualidade do serviço que vai ser prestado, garantindo o cumprimento da legislação ambiental. Então, nós estamos num processo de renovação, tem um regimento interno do Condema que eu estou revendo e vou colocar agora, inclusive, em discussão. A gente quer melhorar tudo isso também por parte da sociedade civil. Mas
a divulgação só em diário oficial, com todos os outros itens, que só esses poucos abnegados têm que ficar olhando dia a dia. São mais de 80, 90 projetos hoje com a nova secretaria, com a nova estrutura que vocês aprovaram, inclusive, era um pleito do Condema há décadas, e a gente teve essa melhoria da Secretaria do Verde, que já é um ganho, e está se estruturando, demanda para nós lá, hoje a gente chega a ter 120 projetos chegando para a gente fazer triagem e definir quais vão passar por uma avaliação daquele grupo da Comissão de Análise de Território. Então, assim, fica também difícil para nós conseguir ter o acesso. Eu, como presidente, vou verificar o que aconteceu com o e-mail, vereador José Carlos, porque aqui consta, sim, o e-mail, tá? Eu vou verificar com a secretária executiva, que eu consultei antes de vir para cá, e realmente ela me confirmou. Então, nós vamos aparar. A minha crítica é no sentido de, se puder melhorar essa comunicação, vai ser melhor para vocês, entendeu? Não, a crítica ela é proativa, senhor vereador. O senhor também faz críticas, acabou de fazer uma ao PT aqui, entendeu? Mas, não, Alexandre, mas o senhor está levando a etimologia da palavra e a questão de... Né, eu agradeço e chamo a atenção dos senhores, mais uma vez, o mais importante, o maior questionamento que eu estou trazendo é referente ao processo de licenciamento no Estado de São Paulo para esse tipo de empreendimento, que ele pode sofrer maquiado. Você está licenciando um tipo de operação alegando que vai ser outra. É só essa questão, para a gente ficar atento a isso. É obrigação dos senhores legisladores também tomar esse cuidado. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu quero agradecer a presença do vereador Gisiel Silva, presente nessa audiência pública. Eu quero passar a palavra já para o secretário, para as considerações finais. Vou passar para o Rocílio, depois o Pupo. Fica à vontade. Meus amigos, eu só queria colocar um detalhe. Esse procedimento, e principalmente o vereador Jorge tem sido um parceiro realmente nosso lá no desenvolvimento, a gente tem conversado bastante em relação a isso, em relação ao aeroporto, realmente é uma preocupação da administração. O estudo exigido pela CETESB, que o aeroporto contratou e entregou na sexta-feira, vai agora para a Secretaria do Prefeito, o Prefeito vai enviar para a Secretaria de Planejamento, para que a Prefeitura formate e desenvolva o projeto como um todo. Nós não recebemos nenhuma, vamos dizer assim, o estudo é apenas um estudo, é um plano de voo, são informações para que possa ser trabalhado. A questão dessa questão da BID, eu só queria esclarecer o seguinte: infelizmente, o que tem nessa lei é uma exceção. O senhor não encontra em nenhuma outra, vamos dizer assim, área 14 em Campinas, essa restrição exclusiva para a área de logística. Então, foi uma surpresa para nós, foi uma surpresa para a empresa, por isso que ela, viu, vereador, ela está instalada já, ela está se instalando, porque na hora que ela entrou com a documentação, é que nós percebemos que existia essa restrição. Então, é uma restrição específica, com todo o respeito à Câmara, com todo o respeito a vocês, muito pelo contrário, a gente não agiria dessa maneira, porque a gente realmente entende que não é um procedimento adequado. Nós sabemos se a gente agisse dessa maneira. Então, com todo o respeito, pode acreditar, não houve aí, não há nenhum interesse em forçar uma situação. É que realmente isso aí é uma exceção, é uma coisa que estava, vamos dizer assim, ninguém tinha se atido a essa questão, e nós depois é que percebemos. Tanto é que esse processo está desde, acho que de maio desse ano, caminhando para a regularização disso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Rocílio. Desde maio esse projeto está tramitando aqui na casa. Eu vou passar a palavra para o Pupo. Não. Bom, aproveito a oportunidade de usar a palavra novamente para também cumprimentar o vereador Gisiel Silva, que está presente também nessa audiência, e reafirmar a necessidade e a importância de que a Câmara realmente faça esse debate e delibere sobre essa legislação. E eu acho que o secretário Rocílio já esclareceu esse assunto
aparente desconexão, né, entre a tramitação do processo e a implantação da empresa. Realmente, eu acho que é uma exceção mesmo, né, pelo como as coisas ocorreram, mas que nós temos que nos atentarmos também à essência do projeto. Eu acho que isso que é importante. É óbvio que é uma situação que não é corriqueira, o governo não age dessa forma, né? Acho que nós temos lá dentro da prefeitura trabalhado muito em conjunto com as diversas secretarias, com o gabinete, procurando não só dar toda a transparência aos procedimentos, como também o debate com a sociedade e um respeito muito grande pelos órgãos, pelas instituições e, particularmente, no relacionamento com a Câmara. Eu acho que a Câmara é o poder legislativo, é um poder que tem que ter autonomia, independência com relação ao Executivo, e acho assim bom que a gente cultive esse tipo de relacionamento, né? Muito franco, muito sincero, para que a gente possa caminhar. Campinas precisa caminhar. Então, acredito também que a proposta que está sendo feita, né, do seu conteúdo, não é nada que venha trazer prejuízos, né, pelo contrário, vem trazer benefícios para a região, para Campinas, para todos os setores. E o Zé Carlos falou da Tecnoparque, eu já tinha citado, mas também tem o Ciatec ali ao lado. Então, aquela região realmente tem uma tendência e uma vocação, né, como disse o secretário Rocílio, para atividades econômicas de um modo geral e também atividade industrial. Então, eu solicito, né, que a Câmara analise mesmo essa questão, né, analise essa proposta e espero que os vereadores cumpram assim com a sua sensibilidade e o que tem feito até nesse momento com Campinas, que é o reconhecimento desse esforço, né, coletivo que se faz em nossa cidade hoje para que Campinas fique cada vez melhor. Então, obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, Pupo. Eu agradeço a Câmara, dentro das tuas funções de... Quem quer falar? Não, nós não vamos fazer uma outra rodada, porque eu... Apenas uma colocação, presidente. Sim, uma colocação, tudo bem. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente faz audiência, a gente dá a palavra final para os secretários. Então, eu vou respeitar o seu pedido hoje. Muito obrigado. Entendeu? Mas nós não podemos fazer para todo mundo, senão aí vocês fazem pergunta. É audiência pública, presidente. É apenas para informar o seguinte, eu acho que... Foi lhe dado o direito do senhor fazer a pergunta. Muito obrigado. Não, na verdade, não é pergunta, é a minha colocação. Eu quero fazer um cumprimento, presidente, ao vereador Vermelho, porque, na medida em que se desenrolava essa audiência pública, ele está com a esposa hoje na China e ele começou a pedir informações também dessa empresa, para que nós tivéssemos um parâmetro. Então, eu já passo a palavra ao vereador Vermelho para trazer algumas posições que eu acho que contempla, viu? Eu estou dizendo no mais elevado respeito. Obrigado, Cirilo. É importante mesmo, nós estamos... Eu quero aqui cumprimentar o Samuel, porque realmente minha esposa está há 20 dias na China, Xiamen e agora Beijing, e tive a oportunidade de conversar com ela agora a respeito dessa empresa, se ela ouviu falar da empresa lá. E realmente essa empresa é uma empresa muito conceituada na China, porque os chineses são muito sérios, né, nas tratativas deles. Então, ela acabou de mandar uma mensagem aqui que realmente é uma empresa referência na parte tecnológica lá na China. Então, isso faz com que a gente possa ter tranquilidade para aprovar isso, com certeza. Obrigado, vereador Vermelho. De grande relevância esse assunto que o senhor traz aqui para essa audiência pública. Entendeu? Eu quero agradecer aqui ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, Samuel Ribeiro Rocílio, ao secretário municipal de Planejamento, Fernando Vaz Pupo, ao Aldo Pires, presidente do Terminal Intermodal de Cargas, ao Carlos Alexandre, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Claudemir Gago, vice-presidente do TIC, o André de Paula, assessor da Secretaria Municipal de Planejamento. Agradecer a Carolina, que hoje não enfeitou.
faltou a nossa mesa aqui, mas esteve aqui no plenário, com certeza. E comunicar, presidente, que os ônibus também já estão divulgando. Aí. Eu já passei aqui para o Alexandre para ele verificar que realmente também houve a divulgação nos ônibus, no transporte coletivo. Quero agradecer mais uma vez a presença do vereador Gesiel Silva, vereador Jorge Schneider, vereador Marcos Bernadelli, vereador Gilberto Cardoso, vereador Cirilo, vereador Campos Filho e vereador Jorge da Farmácia. Obrigado e termina essa audiência pública às 11h37. Zé, parabéns. Não, pelo amor de Deus, já deu. Esse aqui o senhor pode... E nesse momento se encerra a transmissão da 27ª audiência pública que dispôs sobre o uso e ocupação do solo no município de Campinas. A audiência foi conduzida pelo vereador Zé Carlos do Solidariedade, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana.